Bom dia, mais uma vez gravando, tá? Eu acredito que dessa vez vai ficar um pouco melhor. Estaremos falando de novo acerca de Jerusalém, que se transformou capital de Israel e que está de fato movimentando o mundo escatológico de uma maneira sem precedente nesses últimos dias, né? E eu conto com você, eu conto com a sua presença. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha. Temos um problema aí de fala, aí somos meio gaguinho, mas assim, que isso não impeça de você assistir, de compartilhar tudo aquilo que nós estivermos falando, tá ok? Eu queria falar acerca de Gog e Magog. Esse é um assunto que eu já venho falando no YouTube já há uns 4 anos, mais ou menos. Desde quando a Rússia começou a exercer influência de novo no Oriente Médio, né? Com a queda do Muro de Berlim, né? Com a questão do comunismo ter caído por terra algumas décadas atrás, a Rússia ficou esquecida. Todo mundo achou que ela não ia ter mais nenhuma influência no cenário mundial. E, de repente, com a guerra lá na Síria, por causa do Estado Islâmico, ela voltou de novo a ser essa potência militar que ela já era, só que estava ali escondida. E Ezequiel 38 fala de uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Essa guerra vai ser uma guerra contra o povo de Israel, né? E Gog, né, que é príncipe e líder da terra de Magog, ele vai se juntar com os países, né, dentre eles a Pérsia, a Togarma, Gomer e outras nações que se levantarão contra o povo de Israel. Historiadores dizem, e eles acreditam, que Gog significa, Gog e Magog é a Rússia, né? E a Pérsia é o Irã, isso está claro, porque a Pérsia, o Irã tem esse nome há pouco tempo, uns 80 anos mais ou menos, que a Pérsia tem esse nome, né? Que o Irã tem esse nome, porque antes era a Pérsia. E Togarma significaria ali a Turquia. Quando a gente olha os noticiários, né, quando Trump transformou Jerusalém como capital, a gente vê que todas essas nações que estão contra essa declaração de que Jerusalém é capital de Israel, todas essas nações estão contra isso, né? Então a gente vê o cenário se cumprindo de Ezequiel 38. E aí a gente vê Zacarias 12, que é uma alusão ao que Ezequiel diz. Olha lá o que diz Zacarias 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. Quer dizer, Zacarias já está profetizando essa guerra de Gog e Magog. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. É o que está acontecendo lá. Todos que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Né? Ou seja, tudo que está acontecendo agora. O único que está se levantando a favor de Israel é os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é uma grande potência, é a maior potência da atualidade. Então, uma vez ela colocando ali no preto, no branco, de que Jerusalém é a capital, algumas outras vão também se alinhar a isso, mas são poucas. A maioria esmagadora das nações da terra estão contra Israel, cumprindo-se o que Zacarias 12 está falando, e dando início ao cumprimento de Ezequiel 38, que vai haver uma guerra ali contra Israel. A questão é o seguinte, isso vai se cumprir agora? Bom, é o início dela. Eu particularmente acredito que essa guerra de Gog e Magog vai se cumprir na metade dos 7 anos de tribulação. Pode ser que eu esteja errado, né? A grande maioria acredita que vai ser no início, né? Quando a igreja for arrebatada, um pouquinho antes da igreja ser arrebatada, ou um pouquinho depois da igreja ser arrebatada, é que essa guerra de Gog e Magog vai acontecer. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que vai ser na metade dos 7 anos de tribulação. A grande verdade, terminando esse vídeo para não ficar muito longo, é que tem coisas que a gente não pode afirmar, né?
existe uma regra na hermenêutica muito clara. Não podemos dizer com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é conjecturar. Às vezes a gente vê aí pessoas afirmando, por exemplo, os adventistas dizem não, né? Jerusalém, na verdade, como capital, não está se referindo a nenhuma profecia bíblica, né? Quer dizer, eles afirmam isso, enquanto que os textos são claros. Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todos os povos. Isso está se cumprindo, né? Então é muito importante a gente ficar de olho lá no cenário de Israel. É profético, né? Tudo aquilo que está acontecendo é o que a Bíblia diz que iria acontecer, né? E aí agora é só a gente ver as cenas dos próximos capítulos, né? Como diz a palavra de Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você que ama a volta de Jesus, se prepara, porque está próxima a nossa redenção. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.